Um estudo apresentado pela Women Tech 2022 apresentou que as mulheres estão cada vez mais engajadas no setor de tecnologia. E no Brasil, esse número tem crescido cada vez mais. As mulheres estão cada vez mais revolucionárias e envolvidas nesse setor. É o caso da nossa convidada de hoje no programa Câmara por Elas, Nívia Carvalho, que é professora e tutora pelo SENAC. E em 2021 venceu o prêmio internacional Women Tech Build. Praticamente é uma honra para você, né? Seja bem-vinda ao programa Câmara por Elas, Nívia. Muito obrigada, Lívia. Então, muito se fala sobre tecnologia e enxergam que esse setor ele é voltado para o sexo masculino. E quando não é verdade? Olha, o que acontece? Ainda tem o estereótipo de que, de fato, o mundo da tecnologia, o mundo da tecnologia é dominado pelos homens. Mas assim, não é uma grande verdade atualmente. Mas a gente ainda tem uma grande luta em relação a isso, porque se você for prestar bem atenção, a maioria das mulheres quando escolhe um nível superior, né, quer uma profissão, ser alguma coisa, você percebe que muitas engajam ali para o lado da pedagogia, da enfermagem, né, onde de fato tem um grande número de mulheres. E quando se fala em tecnologia, já tem muitas mulheres de fato, né, engajando nessa área, né, se profissionalizando nessa área, mas o número ainda é pequeno. Justamente porque o mundo da tecnologia é mais para homem, né? A programação, o desenvolvimento ou qualquer outra linha dentro da tecnologia, a gente ainda enfrenta de fato muitas barreiras em relação a esse assunto. Nívia, conta pra gente o que despertou você a atuar nessa área. Nossa, aí eu vou ter que buscar bem lá de trás. Na verdade, quando a primeira situação da minha vida em que eu tive contato com a tecnologia é quando a gente faz o curso de informática básica, né? Então, quando eu fiz o curso de informática básica, foi o primeiro momento que eu disse assim, nossa, que coisa legal é mexer no computador. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E por ser curiosa, né, muito tempo depois, eu comecei a fazer outros cursinhos, né, tudo que vi naquela época, não sou tão velha assim, mas tudo bem, né. Mas o que a gente tinha? Livros, né, que falavam sobre o computador, informática. Então, o meu interesse já começou desde aí. Eu me lembro de um fato bem engraçado, foi que eu achava que eu já sabia mexer tudo. E aí uma vez deu um vírus no computador do meu avô, e eu fui tentar resolver. E saí apagando um monte de coisa que não tinha que apagar. Enfim, eu acabei danificando o computador, né? Mas enfim, ele mandou arrumar depois e tudo mais. E aí, muito tempo depois, já na minha adolescência, para fazer um nível superior, a minha mãe disse assim, faz alguma coisa de informática, né? Faz lá e tal. Aí eu, não, deve ser um negócio muito difícil, não quero. E aí resolvi fazer direito. Fiz o primeiro, segundo período de direito, aí larguei, não era para mim, né? Não era um mundo para mim. Depois, aqui em Manaus, no caso, eu sou de Nova Olinda do Norte, e aí estava em Manaus, fiz o meu ensino médio aqui, e a minha mãe, por castigo, disse assim, então, se não quer estudar, volta para Nova Olinda. E fui para Nova Olinda. Naquela época, a Ubra estava implementando os primeiros passos do EAD, né, para o interior, e acabou que o projeto não foi para frente. E aí eu resolvi fazer, né? Eu trabalhava, ganhava muito pouco, mas dava para pagar a mensalidade da Ubra. E nessa época a Ubra nos deixou. E eu fui a única aluna da turma, que era administração. Era o único curso, senão eu ia fazer licenciatura e eu não queria ser professora. E aí eu fiz administração, primeiro, segundo período, depois, como eu estou dizendo, acabou o projeto. E aí eles deixaram a gente na mão. Então eu vim para Manaus. Eu fiz o seletivo do censo de 2010. Eu participei do censo de 2010. E eu era agente de informática. Passei no seletivo, não, concurso, né? Que é um concurso temporário, mas passei. E aí depois, quando acabou o concurso, eu me disse assim, e agora o que é que eu faço da minha vida? Vim embora para Manaus. Aí foi quando eu resolvi
chorar nos pés dos atendentes da Ubra, dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda, e eu quero terminar minha faculdade. Eu não quero perder o que eu já fiz. E aí eles me ajudaram de fato. Então eu fiquei atuando na área da administração, serviços administrativos e tudo mais. E em um determinado momento da minha vida, eu fui parar numa escola de ensino profissionalizante. E estou lá até hoje, acredite. Eu gosto muito da escola e continuo lá. E dentro da escola, tinha os laboratórios de informática. Então eu tinha muita vontade de dar aula no laboratório de informática. Então o que eu sabia, né, desse decorrer, desse processo todo, eu fiz muitos cursos pela internet, Fundação Bradesco, FGV, entre outras plataformas que tem cursos gratuitos, eu fazia muito, até de saúde eu fazia, eu era uma pessoa assim bem eclética, né? Haja quem diga que a Nívia não sabe o que quer da vida. E aí eu fiz, então eu tinha bastante conhecimento por esses cursos que eu fiz. Enfim, e essa minha vontade de estar no laboratório nunca terminou. E depois de um tempo, eu consegui de fato entrar, mesmo não tendo formação, mas tendo conhecimento, comecei então a atuar como professora da área de informática. Então você se identificou... É toda uma história, né? Bem longa. Parabéns, Nívia. E conta pra gente se você sofreu algum desafio logo lá no início da sua carreira. Passei, porque não queriam me deixar justamente porque eu não tinha formação. Então, quando eu passei a trabalhar no Senac, eu entrei no Senac também como professora de gestão, porque a formação que eu tinha era na área de gestão. Depois eu fiz uma pós de docência e tudo mais. Mas fui para trabalhar com menores aprendizes. Então, mesmo trabalhando com menores aprendizes, como eu estava no centro de informática, né? Então eu aproveitava tudo quanto era tecnologia nova e trazia para dentro da sala de aula. Então, o meu gestor, o professor Nailson, eu acredito que ele viu isso com bons olhos e disse assim, eu acho que ela serve para alguma coisa. E aí, quando a aprendizagem no centro de informática, não foi no Senac em geral, não pôde mais dar continuidade dentro do centro de informática, eu meio que me desesperei. Eu disse, e agora? Se eu sou professora de gestão, o que vão fazer comigo? Mas nesse meio tempo, eu resolvi fazer uma complementação pedagógica em informática, que é uma espécie de licenciatura, uma habilitação para quem é bacharelado. E aí eu disse, consegui a minha licença para estar dentro de sala de aula trabalhando com tecnologia. Depois disso, eu comecei a fazer o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E eis a questão. Nívia, para que tu quer isso? Lembrando que no centro de informática, até então, só tinha uma professora, mulher, na parte de programação. O resto, todos eram homens. Hoje já tem mais uma, que inclusive é supervisora, e aí tinha eu, que era de gestão. Então eram 3 mulheres, daí você já imagina. Então todos eles olhavam para mim, Nívia, para que tu quer isso? Tu não entende disso, né? Sei lá, a tua atuação é nessa área aqui. Então eu tive alguns preconceitos, né? Nos meus próprios colegas, eles não colocavam muita fé que de fato eu sabia. Até o professor, meu gerente, né? O professor Nailson, ele ficou meio assim receoso de me dar a oportunidade, mas quando me deram a primeira oportunidade, foi para substituir um professor, eu fui lá, fiz bonito e até hoje estou lá. Superou o desafio. E no dia a dia, mostrou a tua experiência, né? Que você estava certa em estar ali, né? Como a gente está falando muito da mulher envolvida em vários segmentos, na tua opinião, o que falta para ter mais mulheres envolvidas no setor de tecnologia e ciência? Conhecimento. Conhecimento da área, não em relação à área em si, mas das oportunidades que tem dentro do mundo da tecnologia. Haja quem pense que tecnologia, literalmente, é mexer só com programação. Eu já vi muita gente dizendo isso. A tecnologia é programar. Não necessariamente. Dentro da tecnologia, você pode ser design, né? Dentro da tecnologia, hoje a gente vê pessoas de outras áreas trabalhando dentro da tecnologia, psicologia, pedagogia, por quê? Porque os conhecimentos que eles têm agregam a todos os conhecimentos que no mundo tecnológico é necessário. Porque na tecnologia não é só ali a máquina fazendo programação, a gente precisa de alguém pensando, a gente precisa de criatividade, a gente precisa de outros conhecimentos envolvendo. Então, o que falta hoje para as mulheres serem inseridas? Mesmo com outras formações, conhecimento do quais são as oportunidades que de fato tem no mundo tecnológico. E quebrar até aquele tabu, porque
quando se fala em tecnologia e informação, as pessoas entendem como algo em se comunicar com a família, com amigos, o que não tem nada a ver, né? Você pode estar inserida, como você falou, web design, programadora, criadoras de aplicativos, softwares e muito mais. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu vou falar uma palavra e eu quero que você me responda sem pensar. O que você acha que é um computador? Cara, sucintamente, uma máquina. Uma máquina. É como se fosse um organismo do ser humano. Eu imagino como se fosse um organismo do ser humano que você consegue resolver tudo, que tem a cabeça, tem o coração, tem tudo. Que dentro das configurações você consegue solucionar basicamente tudo. Mas seja sincera comigo, quando você pensa na palavra computador, te vem à mente um monitor, um teclado e um mouse? Vem. Vem, exatamente. Muita gente tem a mesma visão. Quando a gente fala tecnologia, ele já pensa em algo relacionado ao computador. Sim. E não necessariamente é isso. Ao objeto, É né? o objeto em si. Nívia, a gente falou das diversidades da tecnologia, que a tecnologia não é só aquele computador, aquele mouse, aquele computador que a gente vê na nossa frente. A tecnologia é muito mais. Quais são as tendências que estão em alta para esse ano de 2023? Nossa, é um mundo muito vasto. Ó, tendências no mundo tecnológico hoje. Tem grandes empresas dentro de Manaus que estão correndo atrás de profissionais e não tem. Tendências, você que tem conhecimento em banco de dados, você que tem conhecimento em nuvem, você que tem conhecimento de front-end, que é aquela parte, programação, desenvolvimento, que necessariamente programação não é quem desenvolve, mas tem profissionais que fazem os dois. A questão do design UX, né, que é o X, que é a experiência do usuário. Então, assim, tem um mundo enorme dentro da tecnologia, que não é tendência só agora de 2023, não, é uma tendência já emergente desde lá de trás, que as grandes empresas estão buscando esses profissionais e, como eu já falei, não tem. Agora sim, tem lugares que fazem essa formação? Claro que tem, dentro de Manaus a gente tem várias universidades que oferecem isso. Dentro da própria internet a gente tem várias plataformas que oferecem ali, né, muitas oportunidades de conhecimento. E o Senac, né? O Senac, por exemplo, agora está com um curso de análise de sistemas. Então, é também uma porta, né, de abertura para essas tendências, então. Muitas oportunidades. Uhum. Nívia, o que mais te motivou a trabalhar nessa área? Me motivou? Eu fui meio que caindo de... Não, na verdade, como eu contei para ti, eu já gostava. Mas o meu gostar, né, era só curiosidade, então eu queria mexer, isso, aquilo, outro. Mas o que me motivou de fato, talvez seja só o conselho da minha mãe, né? Tá vendo? Era para te estar nesse mundo há muito tempo atrás. Mas o que me motiva de verdade é que é um mundo que ainda é pouco explorado. A gente está aqui conversando, né, dessa questão da mulher no mundo tecnológico. Então eu vi nesse mundo oportunidade. Então, tem poucas mulheres, por que eu não posso estar dentro desse meio, né, dessa minoria ainda, e aí posso fazer aí, quem sabe, uma carreira, que inclusive já deu bons resultados, né? Olha só. E Nívia, quais conselhos você daria para as mulheres que gostariam de atuar dentro desse segmento que você já atua? De novo, conhecimento. Como eu falei anteriormente, existem várias plataformas, inclusive na internet, né, que oferecem hoje cursos, pelo menos, sei lá, a nível de lógica de programação, pelo menos para a pessoa entender o que né, qual é a oportunidade, qual é o conhecimento que tem a ser oferecido para essas pessoas, mulheres, né? Então, muitas têm aquele receio, na verdade, né? É difícil, talvez eu não consiga. É uma coisa assim, parece um embaralhado de coisas que talvez eu não consiga ter domínio. Não, a gente tem esse estereótipo de que muitas mulheres assim, eu não tenho paciência para isso, né? Tem coisas mais fáceis. Então, assim, o conselho que eu dou é, de fato, procure, faça um teste, né? Se você, de fato, vê que aquilo não é para você, tudo bem, mas, pelo menos, faça um teste alguma vez na sua vida. Professora Nívia, eu vejo brilho nos seus olhos quando você fala sobre tecnologia, sobre a sua área, sobre a sua carreira.
Agora me diz o que representou você ser premiada em um concurso internacional em que é voltado totalmente para a área de tecnologia? É um milhão de emoções, né? Na verdade, na época em que eu estava concorrendo, eu confesso para ti que não passava pela minha cabeça nem que eu ia ser selecionada. Então, quando saiu a seleção, eu já estava com aquele, não, eu já ganhei. Então, por eu ser, como eu te comentei, como eu falei, eu sou do interior. Então, quando eu saí como classificada em um concurso, né, de prêmio de tecnologia, já começou assim, parece que a minha cidade tinha ganhado, né? Eu vou dar um exemplo bem claro, que lá de Nova Olinda saiu uma Miss, né? Nova Olinda, Itacoatiara. Então eu estava me sentindo a própria Miss. Quando eu fui uma das selecionadas, 5 selecionadas, na verdade, o prêmio era em 4 categorias e cada categoria tinham 5 selecionados. Então para mim eu já tinha ganhado. Quando saiu o resultado, eu estava em casa e aí resolvi gravar, né? Eu digo, bom, eu sei que não serei eu, mas eu vou pelo menos gravar. Então estava meu esposo, meu filho comendo, e na hora que saiu o meu nome, eu não acreditei. Eu literalmente não acreditei. Tanto é que na hora que eu estou fazendo o vídeo, ainda escuto até o meu filho batendo o prato. E aí eu dei um grito, meu Deus! Não. Então assim, foi muito significativo, por quê? Porque eu estava concorrendo com mulheres de renome, gerentes, CEOs, né? Então mulheres conhecidas pelo Brasil afora. Então, quem era a Nívia? Uma professora do estado do Amazonas. Eu não me achava capacitada, eu não me achava... a única coisa que eu não queria, quando eu fui selecionada entre as 5, eu disse, pelo menos eu não queria ser a última. E aí, naquele momento em que saiu o resultado, mandei para o meu gerente, mandei para o meu superior, mandei para minha mãe ficou vibrando, ela estava dentro da escola. E, enfim, foi assim... Como eu estou te dizendo, muitas emoções. Eu não sabia se eu ficava feliz, se eu chorava, se eu agradecia a Deus, porque eu sempre disse que isso foi um presente de Deus para a minha vida. Porque de fato, eu não achava que eu ia ganhar. Nenhum momento eu achava que eu ia ganhar. Parabéns, Nívia, pela premiação. É muito bom a gente ver que mulheres estão sendo destaques nessa área e que nós precisamos de mais mulheres dentro desse segmento. É importante a gente ter mulheres em várias posições. E na área de tecnologia, que é uma área vista, de certo modo, que só homens podem atuar nessa área. Eu fico feliz e agradeço a sua participação aqui no programa Câmara por Elas. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Se quiser deixar algum recadinho para quem vai assistir você, seus alunos, inclusive, sua família. Quero sim. Na verdade, o recado que eu quero deixar é o seguinte. Eu, Nívia, sou uma caboquinha do interior, né? Inclusive, quando eu ganhei o prêmio, me mandaram fazer um vídeo. E eu disse, eu sou de Nova Olinda, vim para Manaus, né? Não sou de família rica, muito menos conhecida. Então, eu me achava uma pessoa muito, não vou dizer que insignificante, mas na frente de outras pessoas tão bem reconhecidas. O recado que eu deixo é, seja persistente. A minha mãe sempre dizia assim para mim, quem não é visto não é lembrado. Então, em algum momento da minha vida, eu persisti, como eu contei ainda há pouco. Na época, quando eu fiz a faculdade de administração, que jogaram, diziam assim, não vai ter mais, né? Então, vim embora para Manaus, chorei lá para os atendentes, quero continuar. Então, eu não me sinto a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu me sinto uma pessoa esforçada, né? Então, naquilo que eu conquistei até hoje, veio pelo esforço, dedicação e acreditar que era possível. Então, o recado que eu deixo é esse. Seja persistente, às vezes, né, o caminho é muito doloroso, mas acredite, no final você tem um resultado super positivo. É o que aconteceu comigo e eu acredito que ainda estou caminhando, a caminhada ainda é muito longa, mas pode dar certo. E no mundo da tecnologia, cara, é muito bacana. Você que é mulher, faz um experimento, como eu falei ainda há pouco, né? Faz um cursinho na internet,
vai numa palestra de tecnologia, vê o que a gente tem hoje aí para oferecer no mundo tecnológico, eu disse a gente, porque eu já estou inserida nesse meio, então você vai ver que vale muito a pena conhecer uma nova área, né? Sei lá, ter uma atuação, você que já tem um nível superior e acha que morreu ali, né? Eu sou psicóloga, sou, sei lá, formada em direito, sou administradora, sou enfermeira, por que você não pode entrar nesse mundo? Então, é um mundo que está aberto, cheio de oportunidades e está só esperando as pessoas escolherem por ele. Obrigada, Nívia, pela sua participação. E o programa Câmara por Elas fica por aqui. Até a próxima edição.